paz do Senhor, meus irmãos. Leitura desta quinta-feira, dia 11 de abril, a respeito da recompensa de quem entra pela porta larga, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, e Gálatas 5, 19 a 20. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes, já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, a Bíblia é bem clara para todos nós a respeito da questão das obras da carne, que, de certo modo, apontam para a porta larga. Então, quando alguém fala em obras da carne, está falando das ações que seguem, que dizem respeito a práticas de pessoas que vivem de acordo com a sua natureza pecaminosa, ou seja, seguem os seus próprios desejos carnais, não é? Não é que esse corpo é ruim. Antigamente, durante muito tempo, se maltratou o corpo, não é? Quando as pessoas pecavam, elas se maltratavam, não é? Você vê que havia cenas e situações de pessoas que se chicoteavam, não é? E se machucavam, porque elas achavam que maltratando o seu próprio corpo, elas se penitenciavam dos seus próprios pecados. Como se o seu próprio corpo, não é, as suas costas e tudo mais, que era que mais apanhavam, seriam os culpados pelos seus pecados. Acontece que quando a Bíblia fala de natureza pecaminosa, a Bíblia não fala deste corpo que nós temos, que são o invólucro da nossa alma e do nosso espírito. Tudo que Deus fez é bom, é muito bom. Tudo que Deus fez é maravilhoso. Então, o nosso corpo, este corpo humano, ele é uma criação gloriosa. Ninguém seria capaz de criar uma máquina tão bem feita quanto esta. E eu creio que vocês vão concordar plenamente comigo. Ninguém seria capaz, somente o nosso Deus. O que os homens tentam fazer hoje, esses órgãos que os homens tentam fazer hoje nos laboratórios, os robôs e tudo mais, é tudo uma reles imitação daquilo que o nosso Deus já fez. Sem tocar as mãos, ele simplesmente fez. Porque o nosso Deus é nosso Deus, aleluia. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, Senhor do Universo. E este corpo é maravilhoso. Dispõe de necessidades e de desejos naturais
Quer dizer, o desejo pelo alimento é natural, o desejo pelo sexo oposto é natural. Agora, a falta de controle é que é o pecado. A falta de controle pela comida, a gula é o pecado. A falta de controle pela prática da sexualidade e a perversão sexual é que é o pecado. A falta de controle pela necessidade de ingerir líquidos, que se torna bebedeira, bebedice, e a criação de bebidas destiladas, né, com elementos que deixam o homem fora de si, é que se torna o pecado. E daí aí se torna uma prática que vai atender à necessidade da carne. E o homem, nesse tipo de prática, ele atenta para o seu próprio egoísmo. E o que foi que fez o homem pecar no jardim do Éden? A cobiça. Então, conforme os irmãos podem observar, quando Deus estabelece os 10 mandamentos para o povo de Israel, lá no Jardim do Éden, ele vai colocar os 9 mandamentos, o 10º mandamento é: não cobiçarás. Mas o que que move o homem a furtar? A cobiça. O que que leva o homem a adulterar? A cobiça. O que que leva o homem a matar? A cobiça. O que que leva o homem a mentir? Muitas vezes a cobiça. Então você pode perceber que a cobiça é o elemento principal que leva o homem a cometer a maioria dos pecados ali. Certo? Então ele coloca outro Deus no lugar de Deus, porque ele quer se destacar como líder espiritual, ele cobiça um lugar de líder espiritual, ele cobiça a mulher do outro, ele cobiça algo que ele não tem, então ele mente, ele cobiça algo que ele não tem, então ele furta. Então você vê que a cobiça é o elemento que conduz aos outros pecados. E a maioria dos pecados é a cobiça. Eu quero ser uma pessoa extremamente sensual. Então, eu vou praticar vários tipos de perversões. Eu quero ser uma pessoa, eu quero satisfazer todo o meu apetite. Então, ele cobiça a comida, ele cobiça a bebida, ele cobiça o que é do outro, aí ele rouba. E daí você vê que todas as divisões, alguém cobiça a posição. A orgia, alguém cobiça o que é do outro em nível físico, certo? Então você pode perceber que a libertinagem é o quê? Eu quero fazer o que eu quero. Eu cobiço diversas coisas, eu cobiço uma posição, né? Aí eles dizem assim: ah, mas eu quero viver minha liberdade. Liberdade é diferente de libertinagem. Na verdade, ele é um escravo do pecado. Ele não é livre, ele é escravo. Ele é escravo do pecado. Livres somos nós. Ele é um libertino. E o libertino não entra no reino de Deus. Então, o que a Bíblia deixa claro para nós é para termos cuidado com isto, porque a porta larga nos afasta do caminho que leva para o céu. Mas o que é que conduz o homem a aderir à porta larga? A cobiça. Então, precisamos tomar cuidado com esse tipo de desejo. Quando a gente começar a desejar muito alguma coisa, a gente precisa avaliar se nós não estamos atentando para a natureza pecaminosa. Não é? Quando José percebeu
que aquela mulher de Potifar o estava cobiçando e avançou contra ele, o que é que ele fez? Ele fugiu. Embora ele tenha pagado o preço de ir para a cadeia, ele preferiu pagar o preço da cadeia e ser crucificado por causa da sua fé, mas ele preferiu permanecer fiel. Então, essa precisa ser a nossa atitude, não é? Que o Senhor nos guarde e nos livre, não é? Que a gente tem, que a gente possa, não é? Às vezes ter que sair da mansão, né? Da mansão de Potifar e ir para o buraco, para o calabouço, mas a gente permaneça fiel e continue na porta estreita. Amém? Deus abençoe a cada um de nós.